Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor, tudo bem? Sou rico e de nada tenho falta. Esse é o tema da nossa palavra desse dia. Sou rico e de nada tenho falta. O texto base para nós iniciarmos essa palavra desse dia está em Apocalipse capítulo 3, verso de número 17. Apocalipse capítulo 3, verso de número 17, conta a passagem da igreja, uma das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia, a igreja que se achava diferente das outras. Olha o que ela diz em Apocalipse 3, 17. Como dizes, rico sou e de nada temos falta. Outras versões dizem assim, como dizes, somos ricos e estamos enriquecidos e de nada temos falta. Olha só que absurdo. Somos ricos e de nada temos falta. Amados, eu quero começar aqui essa palavra bem rápida, te perguntando o que é ser rico? O que é ser rico? Você tem essa conotação, essa noção do que o que é ser rico? Porque, para muitos, o termo ser, ele vem depois de ter. Para muitos, o importante é ter e depois ser. Eu ouvi um ditado, uma frase bem curta, que diz assim, tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido isso aí. Tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Tem. Termo ter. O artigo ter. A Bíblia nos mostra que ser rico não é prioritariamente ou primordialmente ter. A Bíblia nos mostra que antes de nós termos, nós temos que ser. Por prova que em Mateus capítulo 6, verso 33, o próprio Jesus nos ensinou dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, evangelista Flávio, o que é o termo ter e o que é o termo ser? Só para você ter uma ideia, eu fiz algumas anotações aqui, é claro, muitas informações, o vídeo é curto e rápido, então eu resumo um conteúdo que não é um estudo bíblico completo, não é uma pregação rápida. Então, assim, eu faço um resumão e passo para você algumas partes que para mim achei muito importante para lhe ajudar no seu dia a dia. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que antes de nós termos, é importante nós sermos. Antes de ter, primeiramente temos que ser. Qual que é a diferença, irmão Flávio, de ter e ser? Só para você ter uma ideia. Ter vem da origem de prosperidade, de adquirir. O termo ter é um produto considerado, numa visão geral, é um produto externo. O ter é um produto externo. Por exemplo, poder, poder aquisitivo, dinheiro, fama, sucesso. Isto é o termo ter. O termo ter é um produto externo. O termo ter, ele é algo que alguém pode roubar, te furtar, te tomar. Agora, o termo ser, que a Bíblia primeiramente nos ensina a ser antes de ter, o termo ser, eu vou classificar como um produto só para você ter uma ideia. É um produto interno, de dentro. Interno. O que é um produto interno? Ser. O termo ser. Por exemplo, caráter, moral, integridade é um produto interno. E este, diferente de ter, ninguém pode te roubar, porque está por dentro. Pode te matar, pode te prender. Por exemplo, alguns personagens bíblicos que antes de ter, eram. Antes de ter, eles eram. Eram aqui, estou substituindo por ser. Por exemplo, José foi vendido como escravo, caluniado, enganado pelos seus irmãos, mas José, antes de ter o cargo do governador do Egito, José, ele tinha um caráter interno, ele era alguém na vida. Por prova que Deus escolheu, ele não se vendeu,
ele não se corrompeu, ele não, prostituiu, traindo a fidelidade do Deus de Israel, ele mesmo falou isso aí. Outro personagem bíblico muito importante, eu gosto muito, Daniel. A Bíblia diz que Daniel era um jovem acima da média. Daniel, antes de ter os cargos, de se tornar um dos senadores ou satrapas lá da Babilônia, Daniel ele já era um ser de caráter. Ele tinha um caráter interno, isso ninguém roubou dele, nem Babilônia, nem a cova dos leões, né? Tirou o caráter que Daniel tinha. Então é importante que nós, antes de nós termos, é melhor nós ser. A igreja de Laodiceia, ela achava que tinha tudo. Nós somos ricos, de nada temos falta. Aí Deus corrige aquela igreja dizendo assim: olha, vocês são pobres, cegos, nus, e se vocês não voltarem ao primeiro amor, se vocês não reconhecerem a condição que vocês estão, vocês irão perecer. Olha só a exortação de Deus. E aconselho, Deus dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo, para que tinha riquezas. Então não era rica, era pobre. Aos olhos dela elas tinham o termo ter externo, mas tudo era passageiro. Aos olhos de Deus isso nada é importante. Para que compre ouro refinado do fogo, para que sejam ricos, que de nada tenha falta, porque vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nu. Meu Deus, isso aqui é muito sério. Eles estavam tão pobres, que era desgraçado, é alguém que é desprovido da graça. Miserável é que não tem nada. Aos olhos de Deus eles não tinham nada. Pobres, Deus está dizendo, vocês são pobres, cegos e nu diante de mim. Olha só para você ver o tanto que a riqueza, ela não é somente ter o dinheiro. A riqueza, irmãos, eu aprendi isso aqui, que ser rico não é somente ter dinheiro. Ser rico não é somente ter condição financeira. Ser rico, primeiramente, é você ter instruções. Por prova que Salomão, quando herdou o reino do seu pai Davi, Salomão, Deus apareceu depois que ele sacrificou 1000 holocaustos a Deus. Salomão, ele recebe em visão, em sonhos, a visita de Deus. Deus perguntou para ele: o que você quer? Me pede o que você quer, eu vou te dar. A mesma pergunta feita de Jesus para Bartimeu: o que você quer? E poderia ter pedido riquezas, ouro, Salomão ou Bartimeu. Mas Salomão, voltando aqui ao rei Salomão, ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para entrar, sair no meio do povo, para que eu possa governar bem, senão eu irei me perder. E Deus o elogiou dizendo: como você não pediu vida longa, como você não me pediu riquezas, ouro e nem prata, te darei sabedoria que nenhum homem antes de ti nem depois de ti terá. E também, como você não pediu riqueza, eu vou te dar riqueza. Então, quando nós vamos pedir algo para Deus, é importante nós pedirmos a Deus, antes de riqueza, prata, ouro, nas suas orações, aprenda a pedir a Deus riquezas. Por exemplo, nós temos que pedir a Deus sabedoria, conhecimento, entendimento. Em alguns vídeos meus anteriores aí, os 3 pilares de Salomão, que falam o que é conhecimento, o que é entendimento, o que é sabedoria. Vai te ajudar um pouquinho a ter noção do que é isso. Que a sabedoria é um dos últimos pilares do conhecimento, do saber, mas ela não para por aí, isso tem que continuar. Nós temos que ser sábios ao pedir, sábios na oração. Por prova, quando você for orar, você não pode iniciar, não se deve, né? Iniciar uma oração pedindo. Você deve iniciar uma oração agradecendo, iniciar uma oração louvando a Deus, dando graças por tudo, e pedir aquilo que é essencial. Por último, você deve pedir, claro, riquezas, deve pedir um carro, a moto que você necessita, mas isso deve estar em uma escala não prioritária na vida. Tem pessoas que têm saúde, tem pessoas que têm família boa, roupas, tem tudo, mas a pessoa murmura, reclama tudo porque quer ser rico. Quem é que não quer ser rico financeiramente? Mas repetindo aqui, a riqueza da nossa vida não se baseia somente em dinheiro, em pratas, em ouros. A riqueza da nossa vida, ela vai além disso. Ela vai muito mais além disso. Para você ter uma ideia aqui, em Ageu, livro do profeta Ageu, dos profetas menores, capítulo de número 2, verso 8 e verso 9, Ageu ele escreve relatando o que Deus diz para ele, Deus dizendo assim: olha, meu é a prata e o ouro,
Em Isaías 60, verso 17, Deus está dizendo, olha, eu faço transformar o ferro em prata e o cobre em ouro. Ele transforma ambientes, ele muda situações. Salmos 50, verso 10 a 12, Salmos 50, 10 a 12, está escrito assim, minhas são todos os animais selvagens e as montanhas. Também para você ter aqui em Crônicas 29, 14 a 16, Deus relatando aos reis de Israel e de Judá, dizendo assim, porque tudo provém de ti, e tudo passa por tuas mãos, e das tuas mãos chega às nossas mãos. Algumas versões estão um pouco diferentes, a minha atualizada, mas para você ter uma ideia, que o Deus para nós, ele importa que nós venhamos ser antes de ter. Ser antes de ter. Isso é muito importante. Você tem que ser alguém de expressão para Deus antes de você ter algo. Antes de ter algo. Não podemos ser como a igreja de Laodiceia, dizendo, Senhor, nós somos ricos, de nada temos falta, e para Deus, aos olhos de Deus, não tinham nada. Por exemplo, quando nós lemos aqui em João capítulo 6, verso de número 6 a seguir, é uma passagem, João 6, 9. André traz um rapaz, porque, contextualizando aqui, na multiplicação dos pães, Jesus perguntou, Filipe, onde acharemos pães? Tá? Porque Filipe era Betsaida, a região era Betsaida, Jesus estava provando a fé de Filipe e a provisão. Mas a Bíblia diz, João 6,6, que ele bem sabia o que fazer. Mas o texto continua dizendo, João 6,9, diz que André, um dos discípulos de Jesus, trouxe um rapaz que tinha. Olha só a importância de ser antes de ter. André trouxe um rapaz, o texto não está escrito assim, e André trouxe o peixe que estava com o rapaz. Olha, não. Olha a inversão. E André trouxe um rapaz, que é ser. Quem é esse ser? Um rapaz. Depois, o ter. O que ele tem? 5 pães e 2 peixinhos. Olha essa importância. O importante é nós sermos antes de ter. Amados, Provérbios também, para continuar aqui, eu gosto muito de expor as escrituras, isso é maravilhoso. Provérbios 23, verso 19, verso até 26, diz assim, Filho meu, dai-me o teu coração, filho meu, atente-se à sabedoria deste livro. Filho meu, antes de ter, ele é filho. Quem é filho? É o ser. Depois ter, filho, aí você tem o meu, é um pronome de possessão, né? Mas antes de nós termos, nós temos que ser filho. Está aqui um rapaz que tem. Amados, nós temos que ser antes de ter. Isso é importante para o reino. Ser o quê? Ser um crente melhor, um servo fiel, um servo melhor. É aí que Jesus está dizendo, quando você aprender a ser o que Deus tem para a sua vida, as outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Mateus 6,33, buscai primeiro, seja. Depois as outras coisas não serão acrescentadas. Isso é importantíssimo para nós. É isto que o profeta Abacuque, ele está nos alertando, dizendo, olha, mesmo que a vide não produza, mesmo que a figueira não produza, mesmo que não haja oliveiras, mesmo que o gado dos currais mintam, mesmo que as ovelhas mintam, todavia, está dizendo, eu vou ser, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. A Bíblia é repleta disso aqui, que estou dando um pano de fundo para você, depois for ler, você vai lembrar dessa palavra, que antes de nós termos, nós temos que ser adoradores, servos, filhos de Deus, amados de Deus, quando nós somos primeiro do que ter, tudo que nós pedimos a Deus, Ele nos concede. Que Deus te abençoe. Sou rico, você é rico de quê? Em dinheiro, de bênção ou de saúde, de conhecimento, entendimento? O que você é rico? Fica essa pergunta para você. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Que seja o melhor dia da sua semana. No nome de Jesus. Amém.